PES 2013 é um dos jogos mais superestimados da história dos videogames. Isso mesmo. O jogo que a internet inteira trata como obra-prima, que os fóruns veneram, que os youtubers chamam de o último PES bom, tem mais defeitos do que acertos. E eu não tô falando isso para ser o diferentão. Tô falando porque os fatos estão aí. As críticas da época, as reviews que ninguém lembra. Tudo isso prova que PES 2013 nunca foi tão bom assim. A PC Gamer, por exemplo, deu 65/100. 65. E chamou o jogo de inorgânico, rígido e um pouco entediante. O revisor disse que os passes pareciam mísseis teleguiados e que cada bola parecia predestinada a chegar no pé certo. Cadê a imprevisibilidade do futebol de verdade? Cadê o erro? Cadê aquele passe que desvia, a bola que sobra, o acaso que faz o futebol ser lindo? Não tem. PES 2013 é um jogo programado. É bonito? É. É técnico? É. Mas é futebol? Talvez não. E isso é o começo de uma lista de problemas que a nostalgia simplesmente apagou da memória. E o pior, enquanto a galera estava se divertindo com os passes precisos, a Konami estava ignorando tudo que fazia um jogo de futebol ser realmente vivo. Os modos estavam envelhecendo, os gráficos não evoluíam, a apresentação era datada. E a concorrência? A FIFA 13 estava voando, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Porque a história de PES 2013 é muito mais feia do que você imagina. Vamos falar do que todo mundo elogia em PES 2013 e a jogabilidade. Os passes, o controle, a precisão cirúrgica. Pois é exatamente isso que os críticos detestaram. A PC Gamer foi brutal. Os passes se movem entre os jogadores com precisão inabalável. O futebol real vê chutes errados voando para o espaço, ou passes quicando em pernas desajeitadas até serem recolhidos. Cada bola chutada em pés parece se aninhar no peito do pé de um jogador como se fossem mísseis que procuram pés. Traduzindo, o jogo é perfeito demais, e perfeito demais é chato, é robótico, é artificial. Você nunca via aquele passe que sai torto, aquele domínio que falha, aquele lance que vira uma confusão. Tudo era limpo. Tudo era certinho. O futebol de verdade tem caos. Tem erro. Tem imprevisibilidade. PES 2013 não tem nada disso. E não foi só a PC Gamer que notou. No fórum EvoWeb, a comunidade já reclamava na demo. Os chutes são precisos demais. Eu consigo mandar um foguete de qualquer lugar. Outro usuário disse que os jogadores parecem correr em trilhos. Ou seja, você não tem liberdade. Você tem uma ilusão de liberdade. E aí vem a pergunta que não quer calar. Se o jogo é tão preciso, tão técnico, tão perfeito, por que ele é chato? Porque futebol não é sobre perfeição. Futebol é sobre erro. É sobre aquele cruzamento que sai torto e vira um gol contra. É sobre aquele chute que ia para fora e desvia na zaga. É sobre aquele passe que o jogador erra e a bola sobra para o atacante. É sobre os caos. PES 2013 matou o caos. E sem caos não tem emoção. E olha que isso era um problema conhecido. A própria Konami prometeu corrigir, mas no fundo eles criaram um jogo que agradava quem queria controle total. Quem queria que cada comando fosse executado com perfeição. Mas futebol não é controle total. Futebol é, acima de tudo, e imprevisibilidade. E PES 2013, na tentativa de ser o jogo mais técnico da história, se tornou o jogo mais previsível.
Agora vamos falar de um dos maiores absurdos de PES 2013, os goleiros. Se tem uma coisa que a comunidade de PES sempre odiou, foram os goleiros bugados. E em 2013 a Konami prometeu que ia melhorar. Prometeu que os goleiros teriam inteligência artificial aprimorada. Prometeu que você poderia até habilitar os frangos, ou seja, você podia decidir se queria que o goleiro falhasse ou não. Isso já é ridículo por si só. Mas o pior é que mesmo com a opção desligada, os goleiros continuavam cometendo erros absurdos. O Tech Tudo, na review da época, foi direto aos goleiros. Bom, continuam sendo os velhos e ruins goleiros de PES, e completou as falhas não são tão frequentes, mas ainda permanecem sem uma solução. Em fóruns como o EvoWeb, a reclamação era constante e os goleiros estão melhores, mas ainda cometem erros estranhos. Rebotes bizarros, defesas questionáveis, bolas que parecem fáceis e viram problema. E a IA? A IA. A tal Active IA que a Konami tanto vendia. Na prática, era mais do mesmo. A GameSpot criticou os novos movimentos como difíceis de dominar, 0L, ou seja, a curva de aprendizado era punitiva. Você passava horas tentando aprender e quando aprendia o jogo ficava fácil demais, porque a IA não se adaptava. Ela só repetia os mesmos padrões. E os zagueiros? A AV Forums apontou que os defensores da IA se desviam com muita frequência e que havia animações bizarras. Em outras palavras, a defesa da CPU era burra. E quando não era burra, era injusta. A comunidade do Reddit também não perdoou. A IA da CPU é muito overpowered. Os dribles da CPU são fortes demais. Ou seja, a IA não era inteligente. Ela era apelona. Ela não jogava melhor que você, ela só traía você. Isso é uma das maiores frustrações de PES 2013. Você nunca sabia se perdeu, porque o adversário foi melhor ou porque a IA resolveu te sacanear. E isso, meus amigos, é um dos maiores pecados que um jogo de futebol pode cometer. Jogabilidade é importante. Todo mundo sabe disso. Mas um jogo de futebol não é só jogabilidade. PES 2013 pecou em tudo que não era a partida em si. E os críticos foram implacáveis. A GameSpot deu 8/10, mas listou uma série de problemas. Modos praticamente inalterados. Multiplayer online que precisava de reformulação. Apresentação envelhecida. Comentários ruins 0L. A conclusão foi: o futebol em campo é excelente, mas o pacote inteiro está atrás da concorrência. 0L. O Game Watcher foi mais duro. PES 2013 ainda carece de fineza e do tipo de jogo atraente que esperamos de jogos de futebol. As coisas ainda parecem desajeitadas, desengonçadas e há uma falta de graça na experiência. E a falta de licenciamento. O velho problema da Konami. O Metacritic tem review dizendo: Pro Evolution Soccer tem um defeito gigantesco, as licenças. Enquanto a FIFA 13 tinha times reais, estádios reais, campeonatos reais, o PES 2013 tinha times genéricos, nomes falsos e uma sensação de que você estava jogando uma versão pirata do futebol. A New Game Network resumiu bem: falta de times e ligas licenciados, apresentação mediana e nenhum indício de adições revolucionárias fazem de PES 2013 um jogo decididamente mediano. E os modos, a Master Liga era a mesma de sempre. O rumo ao estrelato, que muita gente ama, era longo demais segundo o Tech Tudo. O multiplayer online era torturante, agonizante e extremamente decepcionante.
o matchmaking era quebrado, colocando times fracos contra times superpoderosos. E a apresentação? Sombria e monótona, na visão da PC Gamer. Os menus eram feios. Os comentários eram ruins. A atmosfera dos estádios era fraca. Ou seja, PES 2013 era um jogo que se salvava dentro de campo, mas fora de campo era um desastre. E num mundo onde FIFA 13 estava entregando um pacote completo, PES 2013 parecia um jogo de 2010 com uma skin nova. E isso, meus amigos, é o que a nostalgia esconde. Agora vamos falar da comunidade. Porque se tem uma coisa que PES 2013 fez, foi dividir os fãs. De um lado, você tem a legião que jura de pés juntos que PES 2013 é o melhor jogo de futebol já feito. Que a jogabilidade é perfeita. Que os passes são uma obra de arte. Que nada nunca vai superar aquela sensação. Do outro lado, você tem os críticos, os que lembram dos bugs, dos goleiros horríveis, da IA apelona, dos modos envelhecidos, dos gráficos datados. E no meio tem a verdade. O Walter Space, um dos maiores fóruns de games do Brasil, tem um tópico inteiro discutindo se PES 2013 é realmente o melhor. E as opiniões são divididas. Tem gente que ama. Tem gente que prefere PES 6. Tem gente que acha que PES 2013 é só nostalgia. No EvoWeb, um usuário foi direto. PES 2013 é um jogo muito superestimado, provavelmente amado por causa de sua imprevisibilidade. Outro disse, PES 2013 é superestimado em comparação com PES 2012. No Tecnopat, um fórum turco, o título de um tópico é o jogo mais superestimado da Turquia, PES 2013. E os comentários são impiedosos. E tem mais. No X antigo Twitter, um usuário postou: PES 2013 é um jogo superestimado. É um PES ruim? E não, muito longe disso. Mas não, é o melhor PES da história, como muita gente diz. E completou: foi aqui que a Konami se perdeu. Isso é importante, porque mostra que a crítica a PES 2013 não vem de haters, vem de fãs, de pessoas que amam a franquia, que jogaram todos os PES, que sabem o que estão falando. E o que eles estão dizendo é: PES 2013 é bom, sim, mas não é o melhor. E tratar ele como o melhor é um desserviço à franquia, porque ignora todos os defeitos. Ignora tudo que veio depois. Ignora que a Konami, ao ver o sucesso de PES 2013, achou que podia descansar. E aí veio o PES 2014. E aí veio o desastre. PES 2013 não salvou a Konami. PES 2013 enganou a Konami. Fez ela acreditar que estava no caminho certo, quando na verdade ela só tinha feito um jogo que agradava os saudosistas. E quando tentou inovar, fracassou. PES 2013 não é o melhor jogo de futebol da história. Ele é bom? Sim. Ele é divertido? Sim. Ele marcou uma geração? Com certeza. Mas chamar ele de obra-prima é um exagero. É ignorar todos os defeitos que a gente listou. É ignorar que a PC Gamer deu 65 salvos 100. É ignorar que a GameSpot criticou os modos envelhecidos 0L. É ignorar que os goleiros eram horríveis. É ignorar que a IA era apelona. É ignorar que a apresentação era datada. É ignorar que os modos eram repetitivos. É ignorar que o multiplayer era quebrado.
PES 2013 é um jogo que sobreviveu na base da nostalgia. As pessoas lembram com carinho porque jogaram na adolescência, porque reuniam os amigos, porque faziam campeonatos, porque era a época em que o futebol virtual era mais simples, mas não era melhor. E a prova disso é que PES 2013 foi o canto do cisne da Konami. Depois dele veio PES 2014, que foi um desastre. Depois veio PES 2015, que tentou se recuperar. Depois veio a Fox Engine, que prometeu muito e entregou pouco. E hoje, a franquia que um dia foi a melhor do mundo está reduzida a eFootball, um jogo free-to-play que ninguém respeita. PES 2013 não salvou a Konami. PES 2013 matou a Konami, porque deu a ela a falsa sensação de que estava tudo bem, que a jogabilidade era suficiente, que não precisava evoluir, que não precisava investir em licenças, em gráficos, em modos, em apresentação. E enquanto a Konami descansava, a FIFA crescia. E hoje a FIFA, agora EA Sports FC, é o gigante. E a Konami é a sombra. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que PES 2013 é o melhor jogo de futebol de todos os tempos, lembre-se, é nostalgia, é carência, é a memória afetiva falando mais alto que a razão. PES 2013 foi um bom jogo, mas foi também o começo do fim. E se você discorda, tudo bem. Os fatos estão aí. As críticas estão aí. Os fóruns estão aí. A história está aí. Agora me diz nos comentários. Você concorda? PES 2013 é superestimado. Ou eu tô maluco? Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que jura de pés juntos que PES 2013 é obra-prima. Vamos ver se ele aguenta a verdade. Ative o sininho, se inscreve no canal e me acompanha porque a próxima polêmica vai ser ainda maior.